está aqui, o meu corpo está aqui, mas o meu sentimento já está lá no céu. Pronto e acabou, pronto. Fique com raiva dessa pessoa que está do lado, faça uma cara e fala assim, acabou, eu vou para o céu, pronto. Amém ou não? Glória a Deus. Maravilha. Quero agradecer você que nos visita hoje, muito obrigado. Alguém deve te dar um abraço pelo menos aí. Deixe-me saber quem está visitando hoje, levante a sua mão. Aqui, amém, Michele, presbítero Marcos, seus filhos, Deus abençoe. Tem mais alguém aí? Fica a mão levantada para alguém te dar um abraço aí. Tá? Isso, show. Aquele cabelo lá de relâmpago. Isso, é Cícero o nome? Cícero, Deus abençoe. Muito obrigado. Tem mais alguém aí? Amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Estou feliz porque estou vendo um povo que eu não vejo há muito tempo. Ó, amo vocês. Deus abençoe. Bem, amado, eu quero ministrar a tua vida. Quero tentar chegar em um consenso contigo. Porque nós precisamos entender os últimos tempos, mas eu não vou pregar sobre os últimos tempos. Nós já estamos vivendo ele. Creio que você já está sendo acordado aí pelo Espírito Santo, pela palavra. Já deve estar ouvindo muita mensagem ou lendo livros a respeito da volta do Messias. Não agora para morrer na cruz, mas para simplesmente ser glorificado e fazer as nações dobrar os joelhos sobre ele, dizendo que só ele é o Senhor que merece honra e glória. Mas eu quero acessar você nesta noite sobre uma ideia de criar-se um momento. Quero começar explanando sobre isso, mas preciso ler com você antes o capítulo 22 do último livro da Bíblia. Qual o nome? 22 do capítulo de Apocalipse, o livro da revelação da ilha de Patmos, dado ao Senhor a João, o último discípulo apóstolo a morrer. Versículo 17, depois versículo 20, nós vamos ler. Tem muita gente que tem medo do Apocalipse, né? Tem muita coisa, muitas questões. Fala assim, se aparecesse o meu, eu caio desmaiado, né? Aparecesse esse negócio com 10 chifres, não sei quantas cabeças, muitos diademas, eu caio no chão. Se eu tivesse a visão que João teve, eu entrava em coma. Tamanho tipo de visão. Mas vamos ler Apocalipse 22, versículo 17, depois o 20. E o Espírito e a esposa dizem o quê? Amém. E quem ouve, diga o quê? Amém. E quem tem sede, amém. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas, certamente diz o quê? Amém. Cedo venho em breve. Amém. Ora vem. Amém. Glória a Deus. Bem, eu quero desafiar você nesse mês de Sucote, que é o mês do tabernáculo, onde muitos já colocaram as suas tendas em casa. A minha tenda está lá. Só falta o camelo, né? A tenda está lá já tomamos café da manhã juntos. Não, já almoçamos juntos. Já cantamos louvores juntos. Já li sobre o tabernáculo da família. Já falei sobre o tempo de transição que nós vamos ficar aqui na terra, que é um momento momentâneo. Deus vai falar sobre isso. O apóstolo Pedro vai falar sobre que Jesus visitou ele já depois de muitos anos, dizendo, olha, ele já me avisou que o meu tempo nesse tabernáculo já está acabando, já estou indo, mas o tempo que eu estiver aqui, eu quero ficar repetindo para vocês algo que é de suma importância. Ele está dizendo, vocês precisam ouvir. E eu estava ministrando na sexta-feira dizendo, se o apóstolo Pedro, o apóstolo Senhor, ele fez questão de repetir algo que já tinha sido falado anteriormente, é porque é algo muito importante. Então ele está dizendo que ele está indo. E a ideia de Sucote, Deus vai falar no capítulo 23 de Levítico, eu não vou pregar sobre isso, só elucidar você. Vai dizer que existem 3 momentos do povo de Deus, ou 3 momentos da igreja junto com Israel de Deus, em que Deus decreta sobre o espírito de Abraão um princípio perpétuo,
que é de realizar-se a Páscoa, pela questão de que Jesus é o Cordeiro. Eles precisavam realizar a Páscoa no deserto, fazer uma festa, uma celebração, dizendo que já era de honra ao Senhor pelo Filho que viria. João 3,16 vai mostrar o Cordeiro vindo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fala sobre pensar um momento da vida em que ele precisava já marcar, porque mais à frente tinha algo que ia acontecer. Para Israel de Deus parecia apenas uma questão de uma festa de libertação, mas para Deus era algo muito maior. Para nós da igreja é algo muito maior, que seria a vinda do seu Filho para remover o pecado da humanidade, daqueles que creem nele. Mas continuando, ele vai chamar o povo no pé do Monte Sinai. Ele vai passar a lei, as leis que Moisés ouviu lá nos 40 dias com Deus, debaixo daquela nuvem, daquele relâmpago, daquele barulho todo. Ele vai receber a palavra, e ali na palavra é onde começa o Shavuot, o Pentecostes. É ali onde começa a acontecer um primeiro momento de colheita, porque Shavuot é o primeiro momento de colheita. Não é uma colheita significativa, abrangendo tudo que se chama colheita, mas sim a colheita da cevada, que é o primeiro fruto da terra, que vem logo no início. Então Israel estava indo para a terra de Canaã, a primeira colheita do Senhor estaria apontando debaixo do princípio de palavra, com os judeus vindo do Egito entrando lá. Então Shavuot, claro. Depois vai acontecer a festa de tabernáculo, que todas as vezes é perpétuo, então eles vão cumprir isso todos os anos, 3 vezes no ano, eles vão cumprir Pessah, Shavuot e Sukkot, que são as 3 festas debaixo de princípio que Deus vai falar para eles fazer, dizendo assim, passando de geração em geração. Então ele está dizendo que precisa acontecer algo, onde Deus, particularmente naquele momento, visita o povo dele. De fato, um momento onde o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 4, em que vai acontecer tempos, horas, eu começava com o discípulo ontem sobre isso, dias, momentos especiais, onde Deus se faz presente na nossa vida. E tem um desses momentos, que foi o momento em que você aceitou Jesus. Ele compareceu na tua vida, sim ou não? Esse momento ficou marcado, sim ou não? Ficou marcado. Outro momento foi o momento que tu desceu as águas, né? Outro momento foi o momento em que quando você foi batizado com o Espírito Santo. Um outro momento, foi ali o teu Pentecostes, foi ali o Shavuot, ali onde Deus, na realidade, deu um poder na semente que já estava dentro, que é a palavra de Jesus dentro de você, amém ou não? Mas tabernáculo vai apontar, na realidade, para algo muito mais poderoso, porque na primeira festa Jesus foi o Cordeiro, em Shavuot ele sobe ao céu, capítulo 1 de Atos, mas ele diz que está chegando alguém que vai dar um start no povo, vai dar uma energia, não é só palavra, não é só ensinamento, mas vai fazer o Bechalá, vai fazer eles andarem no Evangelho, na igreja. Você aprendeu sobre Bechalá. E na realidade, vai acontecer algo, porque Jesus participa da Páscoa como Cordeiro, ele envia o Espírito, vai para o Pai, ele envia o Espírito em Pentecostes, mas ele participa de Pentecostes. Mas na festa, de fato, onde vai ser uma glória tremenda, vai ser na festa de Sukkot, no tabernáculo, onde ele não vem simplesmente como um cordeiro para morrer, que já foi uma só vez. Hebreus fala que foi sacrifício perfeito, foi estabelecido, mas ele vem a segunda vez. Hebreus vai dizer que ele vem agora como sumo sacerdote. Aonde que o sumo sacerdote tem o seu lugar? Dentro do tabernáculo. A ideia do sumo sacerdote é que ele entra no tabernáculo para trazer uma conexão do homem para com Deus, levar as orações, mas agora ele vem para ser sumo sacerdote. Ele não vem mais como o Messias no mundo carnal, mas como sumo sacerdote. Quando fala-se disso, fala-se de um tempo em que é um tempo rápido, um tempo muito rápido, onde acontece de fato um start, mas eu não vou pregar sobre isso, eu quero só que você entenda, onde que o fazer o tabernáculo, a cabana, o Sukkot ou o Sukkar, né? Porque Sukkot é uma palavra plural no hebraico, quer dizer cabanas. Então o ot, em toda palavra hebraica que você vê ot no final é plural. Aí você vai ver que Sukkah é uma cabana. Então Sukkot, várias cabanas. Então o povo de Deus, em volta do tabernáculo, várias cabanas com o nome das 12 tribos. Então Sukkot. Então dentro dessa parte,
Nós estamos dentro do nosso lar, colocando lá um sucote, dizendo para o Senhor, lembrando do tempo que Deus nos tirou do pecado. Bate na pessoa que está do teu lado e fala assim, tu lembra do dia em que Deus te tirou do pecado? Lembra quando foi, não? Lembra, né? Claro que não lembra, foi tremendo. Mas lembrando também que da mesma forma que a gente colocou lá, montou, tirou foto, ficou lindo, não sei se eu boto a cadeira desse lado, daquele, não sei se eu coloco esse, aquele outro, e tu fica criando o teu sucar lá, né? Da mesma forma que você monta ele, daqui a pouco também você vai desmontar ele, guardar as coisas. A ideia de sucar é em que eu e você, bate na pessoa que está do teu lado e fala assim, nós dois estamos passando só um momento aqui. Fala assim, como montamos sucar, o Senhor nos montou do pó da terra. Diga, como desmontamos o sucar, o Senhor também nos faz voltar. Diga assim, a nossa vida é momentânea. Diga, rumo ao céu. Quem pode aplaudir Jesus por isso? Vai passar o que tem que passar. Eu não sabia que uma palavra que eu dei aos discípulos na época, dizendo sobre 2 momentos que isso vai passar. Quantos discípulos lembram disso? Amém. E alguns discípulos estavam vivendo momentos muito complexos da sua vida. E eu lendo muito a respeito dos ensinamentos da lei do Senhor, eu aprendi isso. Tudo que eu aprendo eu não retenho, eu passo. Eu não quero ser o detentor de toda a verdade, que está todo mundo, como diz o mundo, né, comido na palma da mão. Na realidade, quanto mais pessoas estiverem com o ouro do eterno, com o rema do eterno, mais pessoas são alcançadas. Então, tudo que eu aprendo, se eu puder colocar em você e você passar adiante, nós vamos ser uma população como a areia do mar. Amém, querido? Então, a verdade é que 2 tempos da nossa vida, em que nós vivemos momentos ruins, momentos bons, só que ambos vão passar. Então, a gente vive um tempo cíclico, como as estações do ano. Então, se você está vivendo um tempo bom, glória a Deus, também vai passar. Mas se você entrou aqui falando, pastor, eu estou vivendo um tempo de dúvida, um tempo meio preocupado, estou vivendo, sei lá, sabe, assim, desmotivado, o Senhor não fala mais comigo, eu não tenho recebido a revelação do alto, etc. Bate na pessoa que está atrás e fala assim, tranquilo, vai passar. Vai passar. Amém ou não? Quem recebe, diga eu recebo. Tá bom, vamos lá. Então, em outubro, que já estamos no mês do Sucote, tem uma palavra para você, de um princípio que vamos estabelecer nesses dias que se sucedem até 31 de outubro. Amém, querido? É claro que é comum na nossa linguagem, dentro da identidade da família da paz, você dá graça e paz para as pessoas. Aproveita para fazer isso agora, né? Aperte a mão dela e fala graça e paz. Diga o nome para ela. Porque tem gente na igreja que está 100 anos na igreja, mais velho que o apóstolo que escreveu o Apocalipse. Mas ele não sabe o nome da pessoa que está do lado. Porque ele não se dá esse momento, mas agora ele está sabendo o teu nome. Então, como a gente já dá o graça e paz, que é uma identidade nossa, Assembleia de Deus da paz do Senhor, a outra igreja da paz de Deus, a outra igreja da Shalom, a outra igreja da boa noite, etc. Nós temos uma identidade da graça e paz. Só que nós vamos misturar a palavra graça e paz com Maranata. Amém ou não? Por que Maranata? Está lá na Bíblia. Paulo está falando em Coríntios, capítulo 16, vai falar Maranata lá, que quer dizer, ora bem, Senhor. Então, é uma profecia sobre a mim e sobre a sua vida. Quando você apertar a mão do teu irmão, já pega a mão dele aí. Vai lá, vamos lá, deixa eu pegar a mão da Fernanda aqui. Que eu dei para ela graça e paz, eu vou dizer Maranata. Mas debaixo de um sentimento em que ele vai voltar para te buscar. Amém ou não? Então bota a Bíblia aí na cadeira, fica de pé, prepara para saudar o teu irmão. Vai, põe a Bíblia aí de pé, põe a Bíblia aí, vai. Vira para outra pessoa que já apertou a mão, vira para outra e fala assim, dá aquele graça e paz sorridente, com o nome escrito no livro da vida, graça e paz, Maranata, tudo. Jesus está voltando, ora bem, Senhor, apressa-te, vem buscar essa igreja. Sai do teu lugar, vai lá em outra pessoa, dá para ela lá, graça e paz, Maranata, você também, Maranata. Vai lá atrás, vai, moça, dá licença aí, deixa ele passar, Maranata.
está do teu lado assim, estava falando comigo no passado. Andando, mas por causa que está tudo de maré. Agora como que tu vai andar de cabeça baixa? Mas agora fala assim, agora eu estou com Jesus. Aí você anda de cabeça baixa, porque quem anda de cabeça baixa, Deus faz a cabeça levantar, mas o nariz continua lá embaixo. Amém? Tudo bom. Aí você tudo, e você agora de cabeça baixa, porque quando você tinha aquele dinheiro, você era, né? Agora você estava andando assim, né? Você não conseguia nem chegar, as pessoas estavam ao teu redor. Aí o Senhor foi lá e falou assim, eu vou fazer um tratamento aí. Você agora vai andar procurando moeda. Aí tá, você tá duro e você está andando olhando para baixo, pensando na vida, dando valor à essência da vida que Deus te deu, dando valor a Jesus que morreu na cruz por você. Posso ouvir amém? Amém. De repente você olha a nota maior do que o real, que é de 100 reais. Ou não, nem precisa, a gente está tão duro de maré, que 10 reais você já desganha na moto. Dá para comprar, né, a dúzia de ovos. Vai ter, como que dá o nome? Vai ter self-service lá em casa. Como que? Ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, né? Vai ter tudo isso, ovo batido, fritada, omelete, vai ter tudo de ovo. Fala assim, que prosperidade. Quem tá duro quando acha 10 reais, meu irmão, diz que entrou num nível de prosperidade tremenda. É só um instante. Você tá duro num dia, no outro dia Deus já te honrou com força. Você tá com a porta fechada de emprego, Deus vai lá no momento e pau, abre a porta, usa alguém para te abençoar. Às vezes você está enfermo na cama, dizendo, meu Deus, igual a sogra de Pedro, lá deitada no chão, morando na beira da praia, em Cafarnaum, não podendo ir nem na beira da praia andar. Sabe o que é isso? Você tem uma casa de praia e você não conseguir desfrutar, porque a doença não deixa você ir. Estava lá a sogra de Pedro caída, mas num instante, passa assim com a mão assim, diga, num instante. No instante aparece alguém chamado Yeshua, Hamashi, Jesus, Messias, chega lá e ele não fala nada. A Bíblia diz que simplesmente ele pega na mão de quem está do lado e fala assim, levanta para passar o café. E na mesma hora a Bíblia diz, no instante, ela ficou cu. Deus vai dar start em muita gente aqui hoje. Deus vai apertar um botão, mas Ele vai trabalhar em um momento distante. Agora segura que vamos estudar isso. Tudo que na realidade Deus precisa de nós, ou de mim, de você, é que você se permita um instante para Ele. É que você pare um momento nessa tua vida e fale assim, esse é o momento onde eu aperto o botão. Eu me apago, mas Deus acende na minha vida. Nesse momento você para, você dá um start, você dá um instante, você dá um momento, você para dessa pegada, você cria um minuto, uma oportunidade, um segundo, para Deus poder fazer alguma coisa no teu dia. Lembra de mim quando eu era pecador? Acho que você também se lembra. Nós andávamos errantes por aí, sem Deus, como ovelha desgarrada, né? Até que Jesus morreu por nós, e nós conhecemos a palavra. Vivemos uma vida oprimida, totalmente aprisionada. Aquilo que para nós parecia ser tão bom, como as baladas da noite, né? Claudinho Buchecha, que Deus tem, né? Aquela parte era tão bom, e você na rua andando e cumprimentava. Hoje você fala graça e paz, maranata, mas naquela hora você falava, e aí? José Bonitinho. Mas você cria um momento para Deus, e de repente Deus entra na tua vida, e agora você é crente. Diga aleluia. Aleluia. Vivia pecando, passava a noite, o menino escovava o dente, botava aquele spray de pimenta lá, negócio que arde, de como que dá o nome? Própolis com gengibre, para poder sair aquela noitada, né? De tudo quanto é líquido que ele bebeu, você sabe o que eu estou falando, para você tentar conseguir namorar aquela menina, mas a 1 quilômetro ela já olha e fala assim, lá vem a Maria Fumaça. E a pessoa liberando aquele cheiro assim, né? Não é o ruar de Deus, não é o ruar. Cai embora. Mas foi num instante onde parecia tudo para você, parecia as mil maravilhas, tudo legal, que uma palavra liberada para você fez as escamas dos teus olhos caírem, e você atentou para a grandeza de Deus, você atentou para Jesus morto na cruz por você já tinha ouvido falar tanto dele, você já tinha ido a uma igreja, você já tinha criado um momento, pessoas batendo na tua porta, mas até então as escamas não tinham caído, mas foi num instante assim que Deus criou, de repente você se tornou um servo do Senhor.
quebra, vem a família aí, diga eu recebo. Criando-se um momento, um start, para Deus dar um flagrante em você. Para Deus pegar, chegar perto de você, que sim. E Ele já fez isso em algumas vezes, mas fomos rebeldes. Deus nos deu algum susto na nossa. Acho que deu em você também, não sei. Alguns discípulos sabem disso, né? Que estavam em dados momentos que de repente Deus deu um susto. Acorda! E as escamas caem, e você entende o ministério do Evangelho, você entrega a sua vida para Jesus, você o adora, você vive tempos com Jesus, e você segue uma caminhada cristã, e agora querendo buscar mais e mais de Deus, buscando, prosseguindo a buscar, a entender sobre o Senhor. Não fui diferente assim com algumas pessoas, dentro da Bíblia, da trajetória do Eterno. Ele escreveu uma história para nós. Você percebe que Davi, ele estava em um momento cuidando das ovelhas. Isso aí já é prático para você. Você já conhece a história de Davi, já de cabo. Show. Tá bom. Mas ele estava lá, cuidando das ovelhas do pai, e os irmãos falando em guerras materiais, em tomar nações, aquilo tudo, e Davi só está lá cuidando das ovelhas do pai, bem escondido lá, e chega um instante de um profeta visitar. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Um instante em que Deus vai procurar alguém. Deus está procurando alguém hoje aqui nesse lugar, para dar um start na vida dessa pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá, não vou repetir para você. Deus está procurando alguma pessoa assim, que está com o coração aberto, dizendo, sou eu que estou aqui, e Ele vai dar um aceno, vai acender uma lâmpada aí, uma unção em você, que vai projetar você para frente, que vai fazer com que você veja algo que você ainda, em tempo de crente que tu tem, você ainda não viu. Quem está recebendo pode se expressar mesmo na presença do Senhor. Vai acontecer algo na tua vida de fato e de verdade. Não estou falando de conversão a Jesus, não estou falando de aceitar a Jesus como Salvador. Eu estou falando de um crente que está nesse local, que precisa receber de Deus algo para dar um norte, para ele caminhar. Está lá, Davi, cuidando como todos os dias indo aos cultos, todos os dias, quarto domingo nu, cela, consagração, junto com Deus. Está lá, a pegada dele, ele não cansa, ele está indo sempre. Escute o que eu vou falar. Sabe o que acontece? Deus fica do alto, olhando, escute o start. Ele fala assim, vai ser agora, naquele dia a pessoa volta para o culto. Vai ser nesse encontro que eu projeto. Falta um encontro. Vai ser naquela reunião de discipulado em que eu vou fazer algo, vai ser como um rodemoinho. Só falta discipulado. Vai ser na campanha desatando os nós, que ele vai entrar com força, que eu vou fazer algo nele, que eu vou desatar essa área da vida dele. Falta campanha. Davi não, estava lá o tempo todo era glorificando a Deus. Foi o homem que mais escreveu cânticos ao Senhor, foi o homem que sempre teve o seu coração voltado. E outra coisa, se fosse como eu e você que está de ministério, Marco, presbítero, os diáconos, líder de célula, líder de ministério, pastor Alfredo, pastora Vanessa, bispo, apóstolo, etc. Se ele fosse nesse tempo, Davi, ele ia pegar a carteirinha dele e falar assim, dá licença, que isso aqui me pesa, rouba um pouco da adoração, fica aí que eu vou aqui. Entende ou não, Marco? Entende ou não? Entende? Porque às vezes isso aqui rouba um nível de intimidade. E Deus tinha um start, um instante. Deus estava falando assim, é agora, enquanto alguém está fazendo algo de errado, eu vou procurar alguém que está fazendo algo certo para entrar no lugar de quem está fazendo errado. Eu vou honrar aquele servo justo e fiel para entrar no meu reino. Mas aquele que está fazendo errado vai ser um instante. Eu removo dele o que eu dei para ele. Aconteceu isso na hora de ungir Davi. A Bíblia diz que na hora que ungiu Davi, Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo do Senhor saiu de Saul e imediatamente entrou em Davi. Um instante. Só em derramar um botija de óleo. Escute, eu estou vendo já anjos aqui. Aleluia! Sério, eu estou falando. O Senhor vai transferir o som de outras pessoas para você. Não estou dizendo, irmão, você está entendendo o que eu estou falando. Talvez eu não consiga me expressar, mas vai acontecer esse tipo de coisa. Um dado homem, que não dá muita desculpa, homem que de fato ele quer ter algo, ele precisa desse start, ele precisa desse instante, desse momento, ele precisa de um fato, de um minuto, ele está no meio de um tumulto, um fala uma coisa, outro fala outra, é tanta gente, é tanta denominação, é tanto cargo, é tanto título. Quando a pessoa está cansada, está na igreja, vem, vai lá e unge ela. Hoje você vai ser isso, toma. Quando a pessoa já está há anos na igreja, fala, não, agora não tem mais o que fazer, vamos criar um título, vai lá, unge ela, já não tem mais. E tantas coisas, tanta questão de religião, tem um homem lá correndo
experimentar Jesus de verdade. Aí chega lá e fala assim: já sei, tem uma multidão de problemas, tem coisas que me dificultam, tem situações na minha vida, tem coisas que já estão no histórico, pessoas que já falam a mesma coisa para me desmotivar. Eu já tenho um histórico, já vejo tudo ao redor contra, eu venho até contra. Mas um homem chamado Zaqueu, ele fala assim: está todo mundo contra, mas a natureza de Deus, que glorifica a Deus, está a meu favor. Deus botou essa figueira aqui para eu subir, porque eu só preciso de um instante, porque se eu olhar para ele olhar para mim, entra a salvação no meu lar. A gente não dá muita ênfase à natureza, mas nesse dia a árvore discipulou Zaqueu. Escute, às vezes é melhor andar com a árvore do que andar com líderes insensatos. Não está no esboço. Me lembro de uma época passada, eu abro parênteses aqui para dizer, em que eu vi alguma coisa dentro do ministério, eu olhei e falei assim: não, tem coisa errada ali. Não sei o que é, mas tem. E resolvi pegar minha esposa e minha filha: vamos embora nesse negócio aqui. Sai fora. Escuta aí, meu irmão. 7 anos depois, o ministério acabou. Eu falei: Deus, eu olhei para ali para Deus e falei: muito obrigado. Porque se eu estivesse participando daquilo, eu estaria desfiado, porque eu não ia aguentar a carga. É melhor, meu irmão, ser discipulado por uma árvore, um instante debaixo da árvore, botar um sucote debaixo da árvore, do que você ser discipulado por líderes insensatos, pessoas que querem arrancar tudo que você tem, e no final, meu irmão, você fica a ver navio. Se tivesse televisionando, eu ia ter falado: se eu não estiver vivo amanhã, foi fulano que me matou. Mas Deus queria um momento. Zaqueu achou. Ele olhou para tudo que está acontecendo nas igrejas aí. Tudo que está acontecendo em prosperidade, é sua finança, sua riqueza, e mais riqueza ainda. E quando terminar isso, ainda mais riqueza. Quando eles apontam para isso, a multidão de muita gente falando, e muita gente chega perto de você para falar de igreja, porque ele não quer saber da denominação, ele fala igreja. Você sabe se distinguir entre A, B, C e D. O mundo não. O mundo, todo mundo é igreja. Então, se aquele faz o que é errado, você faz o que ele é. Você paga o preço. Não sabe discernir. Então as pessoas vão para você e começam a falar um monte de coisa da igreja, e vai roubando a tua fé. E quando estava aquele tumulto todo lá, sabe o que aconteceu? Sabe o que falou assim: eu não preciso desse tumulto não, eu só preciso de um start, de um momento. Eu vou subir nessa árvore, eu vou fazer força. Jesus está falando assim: o reino do céu tomar da força. Ele falou: eu estou sozinho, não quero ajuda de ninguém hoje, catuca quem está do lado e fala assim: me deixa sozinho hoje, porque eu vou subir na árvore. Aí ele está lá e vai subir na árvore sozinho. A Bíblia não relata que alguém ajudou ele, não. Desculpa, mas não está escrito. Se não está escrito, então não tem. Ele subiu na árvore e a Bíblia diz que foi um instante. Foi o quê? Jesus olhou para ele e falou assim: Zaqueu, a multidão aí, tá vendo? Mas hoje é um instante. É tu que eu quero. Olha para quem está lá e fala assim: ah, se Deus escolher 2 pessoas aqui, uma sou eu, cadê a outra? Se Deus fosse escolher, se Jesus estivesse passando aqui hoje e falar assim: eu vou derramar algo sobre aquele que me glorificar com mais velocidade e força, vai ser meu Deus. Ele desceu e um montão de gente ficou: escute o que eu vou falar, você vai fazer uma força hoje, porque você vai ter que ir contra a religião. Escuta, mas quando tu descer, a religião vai falar assim: como que pode Jesus entrar na casa do pecador? Aí você vai olhar para ele e falar assim: tu é mestre de lei, tu é do presbitério, você é do diaconato, você é do pastorato, não sabe? Ele veio para os doentes, não para os sãos. Eu estava perdido, mas ele me achou. Pode glorificar ele, meu irmão. Arranca o título da religião. A religião, ela não te convence em nada, só te amarra. Mas Jesus te convence a um nível tão profundo que você procura dentro de você dizendo: o que será que eu devo o que alguém? Deixa eu pensar aqui, vou pagar logo. A religião fica fazendo você protelar. Tudo bem, Jesus perdoa. Não, depois tu vê isso. Deixa criar um momento. Não. Diga para quem está do lado assim: o start já foi dado. Achou Davi, achou Zaqueu.
Quem quer um milagre, quem quer um tempo, quem quer uma oportunidade, quem quer esse start na vida hoje, não pode olhar para a tua reputação, para a sua reputação. Você não pode valorizar mais o teu passado do que o futuro que Deus tem para você. Escute o que eu vou falar. Tem muita gente que fica olhando para trás e fala assim: eu nunca vou ser nada no Evangelho, eu não vou poder ir para o ministério, eu não vou poder ser enviado às nações, porque quando eu olho para trás eu vejo o meu currículo de pecado. Escute o que eu estou falando. Se você der mais ênfase ao seu passado, você não conseguirá ter um tempo, um start, um momento com Deus que quer projetar o teu futuro. Só o que eu mais vejo por aí quando vou pregar, e também vi muito aqui, e ainda deve ter, são pessoas amarradas no seu passado. Mas hoje Deus vai dar aí um momento para você. Quem é essa pessoa? Mateus capítulo 15, não precisa abrir, versículo 21. Uma mulher chamada mulher cananeia. A palavra cananeia vem de cananeu, que você já sabe na campanha de roubar gigante, que é uma das nações, um principado que sempre lutou contra o povo de Deus. Ela é cananeia, ela é sírio-fenícia, está escrito aí na tua palavra, na Bíblia, e ela vai até Jesus, ela vai lá criar um momento, ela sabe da história do passado, ela sabe o quanto o povo dela, a nação dela, massacrou, matou, guerreou contra Israel, ela sabe disso. Agora ela vai entrar dentro do local. Para muita gente, escute o que eu vou falar, para muita gente, você não pode entrar na presença de Deus porque você fez muita coisa. A religião fala isso, você não pode. Você pode ficar no mundo e morrer e ir para o inferno, mas na igreja você não pode entrar, porque tu fez muita coisa. Catuca quem está do teu lado e fala assim: haha. Né? Ela olha para aquela confusão toda, me ajuda no tempo aí na hora. Ela está naquela confusão toda, e ela olha e fala assim: se eu olhar para o currículo da minha família, eu não vou ter o tempo que eu preciso. Se eu olhar para que o meu antepassado fizeram com o povo do escolhido, eu não vou conseguir me projetar o meu milagre. Eu não vou conseguir com que as coisas de Deus atinjam a minha casa. Ela rompeu com a religião, ela rompeu com o histórico, com o currículo ruim, e ela chegou até Jesus para falar: ó, existe um problema lá na minha família. Ela criou um start, um momento, ela ia apertar se estava tudo certo, ela já estava com o botão na mão, e Jesus falando assim: não convém que eu faça isso. E ela está entendendo o que ele está falando. Fala assim: vocês criaram muito problema para o povo judeu, para Israel de Deus, para o povo que veio para a terra que manda leite e mel. Vocês criaram, não adoraram a Deus eterno, você não pode isso. E ela está com o botão falando assim: tudo bem que eu não posso. Ela já tem um currículo ruim. Jesus, para quem tem um currículo ruim, ser chamado de cachorro, não é muita coisa. Falar que é crente falso, não é muita coisa. Falar que é infiel, não tem muita coisa, já tem um currículo ruim. O problema é que Jesus falou muita coisa para ela, mas ela estava focada, fala assim: eu quero o meu momento, e nesse meu momento tem que ser de qualidade. Fale o que tu falar, mas deixa que tu me dê a benção. Escute, hoje tem uma oração aí para tu fazer, meu. Eu sei o que pensamento só tem a meu respeito, eu sei que eu não tenho dado, eu não sei, tem sido 100% cristão, tudo bem, mas eu não saio daqui sem ter um start na minha vida. É que a mulher sírio-fenícia, cananeia, está falando, ela chega e fala assim: não, eu sei que até os cachorrinhos comem da mesa das migalhas que caem da mesa. Escuta, sabe qual era a migalha que ela queria? A cura da filha dela. Isso é migalha, gente? É uma coisa pequena, significante, é algo muito grande. Catuca quem está do teu lado fala assim: ela estava falando da família dela. Tem muita gente que perde a força, o dínamo, perde a pegada, porque houve uma palavra negativa em relação a dizer: não vai acontecer. A mulher sírio-fenícia falou assim: fala o que quiser falar, mas eu não saio daqui sem uma provisão lá. Escute o que eu estou falando para você, porque você entrou nesse lugar, não conhece você, nem o Espírito Santo está me revelando ninguém aqui, mas vai a palavra para você. Não importa o que as pessoas falam, mas importa o momento que você criar agora diante de Deus. Ele não te deixará no vácuo, Deus irá te abençoar. Pode receber mesmo. Estava lá, ela estava passando por uma dificuldade muito forte, mas ela precisava mudar essa história. Outro homem que você conhece, chamado Saulo, Atos capítulo 9, ele está lá perseguindo a igreja, está lá fazendo coisas erradas, mas sem um entendimento, as escamas nos olhos. Ele era um sério religioso, um homem mestre na lei, fariseu dos fariseus, mas na estrada de Damasco, quando ele ia aprender com carta do sumo sacerdote, sabe o que acontece? De repente houve um start, ele não esperava, caiu do cavalo. E escute você, dentro de você hoje, tiver qualquer nível de religiosidade, tu vai cair.
Porque é melhor você cair e Deus projetar o teu futuro do que você ficar preso na religião que não te leva para o céu. Amém. A realidade foi essa, que saindo daquele local, Deus o levou até a casa de um simples homem. Qual era a qualidade do menino, do homem? Simples. E ele chegou lá e falou: Paulo, Saulo, irmão, o Senhor te enviou aqui para que eu ore por você e sua visão abra. Não estava falando de uma visão simples carnal. Estava falando de uma visão, era uma profecia, um ato profético. Estava na visão dele carnal, cego. Mas Deus queria abrir a visão dele espiritual. Quando ele ora ali, a visão dele volta, ele se rende ao Senhor. Então ele vai aprender as maravilhas do Pai Eterno por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, por uma outra lógica, por um outro prisma. Ele vai olhar de outra forma a mesma palavra escrita, do mesmo Deus que ele dizia adorar, do mesmo Senhor Jesus que falava, porém ele não entendia. Ei, mas eu tenho uma palavra para você aqui. Se você está aqui, desculpa a palavra chula que eu vou falar, e não está entendendo bolufas, a tua escama vai cair, tanto dos teus olhos naturais, quanto dos teus olhos espirituais. Deus vai te levantar como alguém de potência nessa época. Pode receber isso, amado. O paralítico da Porta Formosa, ele estava lá. Ele estava lá porque ele vivia de momentos, mas momentos que simplesmente passavam e voltavam de novo. E escute, há uma diferença de momentos criados por homens que vão e voltam, para um momento em que você se encontra com Deus e a tua vida de fato é direcionada. Aquele homem recebia oferta todos os dias, mas existe um povo de Deus, e ali estava Pedro, Tiago, estava ali João, estava ali os apóstolos, porque todos eles iam ao templo orar, que era marcado. Eles tinham uma comunhão com Deus. Eles iam olhar os irmãos deles, eles não se afastavam dos outros. Mas na hora, eles estavam criando instantes. Escute, culto na tua igreja é criação de um momento para uma visitação do teu Deus. Uma célula é um momento criado para a visitação do teu Deus. Uma campanha é criada para a visitação do teu Deus. Deus não vem aqui para olhar a cadeira, Deus vem aqui para sondar você, meu irmão. E se você estiver entendendo isso, você vai abrir o teu coração nesta noite, Deus vai fazer como um relâmpago dentro de você, vai dar uma virada na tua vida, você vai ter uma direção certa, exata. Aquela dúvida que você ainda tem, mesmo sendo crente, mesmo batizado, mesmo no ministério, mesmo falando em línguas, mas aquela dúvida, quando você é tomado pelo Espírito Santo de Deus, ela deixa a tua vida e você vive uma vida plena. Não sei. Glória a Deus. Porque o que tem de crente com dúvida hoje em dia? Participei 10 anos do ministério. Do ministério. Eu cheguei um dia para perguntar para uma pessoa, eu falei assim: ei, tu vai para o céu ou não? Não sei. Como pode? 10 anos na igreja, não sabe se vai para o céu. Uma dúvida tremenda. O paralítico estava ali, ele queria um momento para receber algo. Ele escuta o que eu vou falar, porque existe alguém paralítico aqui dentro que está visando com a sua visão só finança, só uma porta de emprego, só uma questão de saúde, só uma projeção de ministério, algo terreno. Mas aquele homem estava lá criando um instante para ganhar alguma coisa terreno, mas ele se deparou, escute o que eu vou falar, porque tem uma caravana que quer viver coisas terrenas, mas tem uma outra caravana que quer viver as coisas celestiais. Quem está entendendo pode glorificar ele mesmo. Eu sei que tem essas duas caravanas aqui, eu sei que tem pessoas que estão projetando a vida terrena, mas também tem certamente pessoas adoradoras que o seu coração está lá no trono da glória. E quando escute, vai haver um choque hoje aqui, meu irmão, da doutrina de Jesus Cristo com a religião do homem. A religião vai cair nesta noite e Deus vai ser glorificado por uma caravana que olha para o céu, que atenta para o tempo, que está esperando a vinda do Senhor Jesus. Maranata, ele está vindo. O paralítico encontra com alguém cheio da unção. Fala para a pessoa que está do lado: está falando comigo? Cheio da unção. Ele pega moeda e fala assim: pô, não estou te entendendo, cara. Acho que tu percebeu, não? Eu não vivo por dinheiro, tá vendo? Não tem nada. Mas eu vou te dar uma coisa que quem vem atrás de mim não vai te dar, não. Toma. Um instante, um start, um raio. Levanta, Leandro. Sabe que precisa algumas pessoas aqui? Estão preocupadas com essas coisas. Dinheiro todo dia, todo mês tem que pagar conta, todo mês tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar. Mas se Deus projetar você, é para sempre. Isso é bom. Paralítico. Ele pode, o Senhor pode hoje fazer o teu chamado andar. Ele pode hoje instalar o dedo e falar assim: é hoje que começa. Deus acessou
passou, e tem pessoas passando dificuldades aqui mesmo, agora eu sei que o Senhor está falando, tem passando dificuldade, como Moisés fugindo do Egito para o deserto, e Moisés estava lá em deserto, para muita gente não dá uma conotação boa, mas o deserto em hebraico quer dizer midbar, o melhor local para ouvir no deserto. Ele está lá, e Deus queria criar um instante. Escute o que eu vou falar. Se você estiver passando por problema, escute o que eu vou falar aqui. Entenda esse discipulado. Nesse teu problema, Deus está criando um instante, um start, um momento, um minuto, um tempo, para você conseguir ver Ele se revelar na tua vida. Pode balançar quem está tocando isso. Ele estava fugindo no deserto, e de repente uma sarça, uma árvore começou a pegar fogo, e o deserto era deserto até a árvore começar a pegar fogo, porque depois que Deus se revela a você, o deserto deixa de ser deserto, porque você não fica olhando para o ambiente que você está, porque o teu espírito está conectado 24 horas com Ele, então não faz nada, Ele te supre em todas as coisas, Ele te visita em todo o tempo. Então não tem dinheiro, Ele pode. Ei, não tem saúde, Ele pode. Não está muito bem as coisas aqui embaixo, tudo bem, mas eu estou bem com Ele. É no deserto que você consegue ouvir às vezes Deus, é no deserto que entra o temor. Aleluia. É interessante que as coisas mais fabulosas que aconteceram na Bíblia foi no deserto. Sabia? Tem muita gente aí que já tem um chamado, já tem um cajado na mão, mas ele fica perguntando para Deus, quando vai ser? Deus fica assim, pelo amor de Deus. Já te dei autoridade, já te dei a palavra, vai, pega esse negócio, toca aí, anda mesmo. Escute, deixa eu falar para você, segura essa palavra, abre o seu coração. Existem dois momentos. Um de fato você tem que orar, mas existe um outro momento que tu tem que tomar atitude, está ouvindo aí ou não? Ei, tu vai morrer no deserto quando a sarça está pegando fogo? Está de brincadeira. Não catuca quem está do teu lado e fala assim, vamos, anda, diga à tua família que marcha. O leproso, por que não falar dele? Eu tenho 1 minuto para falar. O leproso, ele está bem ouvindo a palavra, e todas as palavras que saem da boca de Jesus é vida, são vida, espírito e vida. Ele está falando no sermão do irmão da bem-aventurança. Eu estava lá naquele lugar em 2018, hoje está lá. Quem vai comigo, diga amém. Amém. Eu, pastor, vamos lá, já estamos preparando para isso. Eu estava lá naquele sermão, naquele monte, que não é um monte, é um momento, sei lá, não dá o nome lá. Mas se eu olhei assim, meu Deus, foi ali embaixo que o leproso chegou. Porque o capítulo anterior fala que Jesus sobe ao monte em Mateus. E no capítulo que Jesus está descendo o monte. Deixa eu dar o capítulo para você, capítulo 8 de Mateus, obrigado pelo bolso, né? Aí vamos lá, capítulo 7 ele sobe ao monte, no capítulo 8 ele está descendo para o mesmo monte, ele já deu o sermão das bem-aventuranças, inclusive, abre aspas, bem-aventurado limpo de coração, porque verão a Deus. Amém. Catuca quem está do teu lado e fala assim, um banho espiritual hoje. Quer ver Deus? Fala para quem está do teu lado, quer ver Deus? Deus. Que é o start de Deus, Deus não havia tempo feito por mão de homem, Deus não bota vinho novo em odres velhos, Deus não derrama óleo fresco em locais sujos. Escute o que eu estou falando. Deus vai transformar você nessa noite. Tu terá um encontro verdadeiro com Deus hoje. O leproso está olhando Jesus falar, porque não pode estar no meio da multidão. Eu já preguei também sobre isso. Jesus está falando, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Ele está ouvindo Jesus falar e está falando assim, lá no templo da sinagoga, ninguém fala essas coisas não. Eu consigo ver uma verdade na boca dele. Ei, você consegue enxergar, ouvir, você consegue sentir essa verdade hoje? Porque ele está olhando e fala assim, não, durante esses anos todos, eu fiquei nessa vida que eu estava vivendo por causa de uma religião que dizia para mim, leproso tem que ficar fora, pecador tem que ficar fora. Agora eu estou ouvindo uma mensagem dizendo, pecador tem que ficar dentro, pecador tem que ficar dentro, doente tem que vir para cá, enfermo tem que vir para cá. Era essa oportunidade, Jesus criando um instante de um lado e o leproso criando um instante do outro. Balança quem está do lado e fala assim, você e Deus hoje. Quando Jesus está descendo o monte, tem aquela multidão. Tem que sempre ter uma multidão. Estamos cercados de nível. Quando ele chega lá embaixo, não tem esse negócio não. Que eu posso falar com o pastor? Será que o pastor tem um tempo para mim? Será que, ô secretária, vê se tem uma data aí, porque eu precisava começar algo sério com o meu pastor? Não. Fala para quem está do lado, tira isso aí. Ele corre em direção a Jesus e se joga. E Jesus ele fala, hoje é o meu start.
Depois dessa palavra aí, eu não vou embora sem receber a minha bênção. Ele se joga e ele está falando para Jesus, se existia alguma resistência religiosa, eu joguei por terra hoje. Porque com essa palavra eu saio curado. Pode me curar que eu deixo. Você está entendendo o que está dizendo? A Bíblia está falando isso. O que impedia a cura do leproso era a religião, era o templo, eram as pessoas falando, os fariseus dizendo, carrega esse peso aí, porque eu que não vou carregar. Ele saiu lá curado. Olha para quem está do lado, desculpa por falar várias vezes isso, mas fala para ele assim, é o teu start. Jesus sempre quis o bem das pessoas. Lucas 4. Jesus vai entrar na sinagoga, vai abrir um livro. Eu estou vendo Jesus entrando em pessoas hoje, porque você é templo, você está tabernáculo. Ele vai abrir um livro dentro de você. Na realidade é um livro, ele já é o livro. Ele vai ler algo. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 18. Vai falar a repetição de uma profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí ele vai dar a relação, o porquê que o Espírito de Deus está sobre ele. Para que o Espírito veio para abrir um templo? Ele veio para cumprir uma palavra que trouxesse libertação. Balança quem está do lado e fala assim, hoje tu vai pular com uma corça, né? Ele veio para isso. As pessoas ficaram olhando para Jesus, glorificando ele por dentro, falando, meu Deus, quem é esse? Eu estou indo para a igreja, para a sinagoga há tanto tempo. Eu estou indo para a sinagoga, estou ouvindo tanta palavra, mas eu não consigo ligar um dínamo em mim aqui, não consigo um motor de arranque, está faltando alguma coisa. Palavra eu estou cheio, porque desde o meu nascimento, meu pai na tradição me traz para o templo. Desde o meu nascimento, ao chegar aos 12 anos, já estou sabendo a Torá toda, e eu vou fazer 70 respostas das 70 perguntas que os anciãos vão me fazer lá na época do Bar Mitzvah. Eu já sei disso tudo, mas falta alguma coisa. Olha para quem está ao seu lado e faça essa pergunta para ela. Falta alguma coisa. Faltava, meu irmão, uma palavra pegar fogo dentro de você. Faltava isso. Faltava a chama. Faltava de fato aquela palavra se cumprir de João Batista falando assim, eu venho batizando com água, mas vem alguém aí que vai batizar você com fogo, vai te estimular hoje. Fala para quem está do lado assim, tu vai tomar um start agora aí, meu irmão, vai tomar um choque. Jesus aproveitou o momento para dar início ao seu chamado, porque todo chamado tem confirmação na palavra. Ele abriu Isaías 61 para ler a confirmação do seu chamado. Você está entendendo isso ou não? Amém. Deus precisa de um momento seu. Tudo na vida, a gente tem que criar um momento. Você vai ao mercado, comprar a carne para fazer churrasco. Você liga para um barqueiro para marcar uma pescaria. Você se junta para ensaiar louvores, ensaiar danças, como ficou lindo hoje. Você se junta para adorar com esse momento de adoração aqui. Mas tudo bem, fala para a pessoa que está do lado, está show. Está show, meu. Mas Deus quer o excelente. Deus precisa que você crie um momento para Ele hoje. Ele quer sacudir a tua vida. Ele está dizendo assim, tu vai me esperar voltar, mas eu quero você pegando fogo com a chama. Aleluia. Está entendendo aí? Você quer isso? Você quer abrir completamente aí e falar assim, Senhor, eu criei uma religião. Se eu falar para um discípulo meu, pô, eu criei uma religião. Sai fora aí, teu pé. A Bíblia diz que na multidão do conselho é vitória. Eu estou te dando conselho hoje, sai fora da religião. Vai viver Jesus. Vamos nos juntar para fazer o Evangelho acontecer. Multidões e multidões. Mas Jesus está falando através do apóstolo, dizendo assim, trabalhando até que ele venha. Jesus está falando assim, existe uma parábola dizendo, em que ele foi, mas quando ele voltar, ele quer ver o servo dele trabalhando. E escute, se você não trabalha de alguma forma no reino de Deus, você precisa desse momento hoje, de Deus acender você. Porque filho, está falando, mais feliz é aquele que quando eu voltar, eu achar trabalho. Eu quero adorar com você, quero entrar nesse momento. Porque penso que já estamos em tabernáculo. O tabernáculo para mim nada mais é do que a proclamação da vida do Senhor. E eu quero passar o restante dos meus dias aqui na terra com você, se assim Deus permitir, debaixo de uma verdadeira adoração ao Senhor.
fazendo as coisas acontecer de forma limpa e não manchada. Amém, querido? Convide essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: vamos adorar o Senhor. Fica de pé. Vamos adorar. Vamos adorar.